A cidade do Vaticano. Um lugar de imenso poder. Um lugar de profunda fé. Mas por baixo da grandeza, esconde-se um mundo secreto. As catacumbas do Vaticano. Um labirinto de túneis e câmaras que se estende por quilômetros sob a cidade movimentada. Estes túmulos antigos oferecem um vislumbre dos primeiros dias do cristianismo. Sussurram histórias de perseguição, resiliência e crença inabalável. Juntem-se a nós enquanto descemos as profundezas. Exploremos a história gravada nestas paredes de pedra. Desvendemos os mistérios que cativaram a imaginação durante séculos. As catacumbas do Vaticano. Uma viagem ao coração da história e à alma de uma fé. A história das catacumbas começa não com grandeza, mas com necessidade. No primeiro século depois de Cristo, Roma fervilhava de vida, com suas ruas movimentadas e mercados cheios de pessoas. No entanto, para os primeiros cristãos, era uma época de perseguição e medo constante. Proibidos de enterrar os seus mortos dentro das muralhas da cidade, recorreram a uma solução diferente: o subterrâneo, onde poderiam encontrar segurança. Estes cemitérios subterrâneos, escavados na rocha vulcânica macia, ofereciam um santuário seguro e protegido. Aqui, os cristãos podiam depositar os seus entes queridos em paz, longe dos olhos vigilantes dos seus opressores. Podiam reunir-se, rezar e comemorar os seus mortos sem medo, criando uma comunidade unida pela fé. Com o tempo, as catacumbas cresceram, expandindo-se em uma vasta rede subterrânea. Os túneis ramificaram-se, novas câmaras foram escavadas, criando um labirinto de passagens. O que começou como uma solução prática, tornou-se num testemunho de fé e resistência. Uma cidade escondida dos mortos, a espelhar a cidade viva acima, um reflexo da perseverança e devoção dos primeiros cristãos. Imagine descer para a escuridão fria, o ar denso com o cheiro a terra e a tempo. Candeeiros bruxuleantes iluminam passagens estreitas, ladeadas por inúmeros túmulos. Esta era a realidade das catacumbas. Não eram apenas locais de sepultamento, eram lugares de vida. As famílias reuniam-se aqui para refeições, comemorando os seus entes queridos. Os primeiros cristãos realizavam cultos secretos, buscando consolo e força na sua fé partilhada. As catacumbas eram organizadas, refletindo a estrutura social da época. Sepulturas simples para os pobres, túmulos mais elaborados para os ricos. Inscrições, algumas com símbolos simples, outras com mensagens sentidas, marcavam cada local de descanso. Dentro desta cidade dos mortos, alguns túmulos têm um significado particular. Papas, mártires e santos dos primeiros tempos encontraram o seu descanso final nestes corredores sagrados. A sua presença imbuiu as catacumbas com uma aura de santidade. O túmulo mais famoso, claro, é o de São Pedro. O primeiro Papa, o seu local de sepultura tornou-se um local de peregrinação. Com o tempo, uma basílica foi erguida acima, um testemunho do seu legado duradouro. Mas Pedro é apenas um de muitos. Inúmeros outros, cujos nomes se perderam no tempo, repousam dentro destas paredes. As suas histórias, os seus sacrifícios, estão entrelaçados na própria estrutura das catacumbas. Secção 5. O Tour Escave. Uma viagem ao passado. Hoje, uma pequena parte das catacumbas está aberta ao público, oferecendo uma oportunidade única de explorar este local histórico. Conhecido como Tour Escave, oferece um raro vislumbre deste mundo escondido, onde a história e a fé se entrelaçam. Liderados por guias especializados, os visitantes podem caminhar pelos túneis antigos, aprendendo sobre a vida e os costumes dos primeiros cristãos. Seguindo os passos dos primeiros cristãos, sentindo a atmosfera carregada de história, o passeio culmina no túmulo de São Pedro, um dos locais mais sagrados do cristianismo.
Estar naquele espaço sagrado, rodeado pelo peso da história e da fé, é uma experiência que permanece conosco muito depois de regressarmos ao mundo acima, deixando uma marca indelével. No entanto, o acesso ao Tourist Cave é limitado, garantindo a preservação deste local frágil. Existem regulamentos rigorosos para proteger este local frágil e sagrado, assegurando que futuras gerações também possam apreciá-lo. Apenas pequenos grupos são permitidos de cada vez, para minimizar o impacto no ambiente delicado. E as reservas são essenciais, garantindo que cada visitante tenha uma experiência tranquila e informativa. Seção 6. Sussurros na escuridão. Mistérios e rumores. Ao longo dos séculos, as catacumbas ficaram envoltas numa aura de mistério. Sussurros de passagens secretas, câmaras escondidas e tesouros perdidos ecoam pelos túneis. Alguns têm fundamento na realidade, outros são alimentados pela imaginação. Um rumor persistente fala de uma vasta biblioteca, escondida nas profundezas das catacumbas. Diz-se que contém textos proibidos, escritos cristãos primitivos considerados demasiado perigosos para serem vistos pelo mundo. Outra lenda afirma que as catacumbas guardam os restos mortais daqueles que ousaram opor-se à igreja. Cardeais, bispos, até papas, silenciados e enterrados em sepulturas sem nome, as suas memórias apagadas. Seção 7. Símbolos de fé. Arte e iconografia. Enquanto a escuridão pode esconder, as paredes das catacumbas revelam. Decorando os túmulos e as câmaras, encontram-se frescos complexos, um testemunho da fé e da arte dos primeiros cristãos. A arte das catacumbas é simbólica, inspirando-se em tradições pagãs e cristãs. Imagens de peixes, âncoras e pavões representam esperança, salvação e ressurreição. Cenas bíblicas, como a Arca de Noé e Jonas e a baleia, transmitem mensagens de fé e libertação. Estas primeiras obras de arte oferecem um vislumbre das crenças e práticas da comunidade cristã primitiva. São um testemunho do poder da arte para transcender o tempo, conectando-nos àqueles que vieram antes. Seção 8. Separando factos da ficção. Desmistificando os mitos. As catacumbas são um local de história, mas também de mitos e especulação. É importante separar factos da ficção, para compreender a realidade destes túneis antigos. Embora as catacumbas sejam vastas, não são infinitas. Estudos arqueológicos mapearam a sua extensão, desmentindo alegações de câmaras secretas e cidades escondidas. As histórias de vastas bibliotecas e dissidentes silenciados continuam a ser apenas isso: histórias. O verdadeiro tesouro das catacumbas não reside em riquezas escondidas ou segredos obscuros, mas sim na história que guardam. São um testemunho da fé e resiliência dos primeiros cristãos, uma ligação tangível ao passado. Seção 9. Conclusão. O legado duradouro. Ao emergirmos das profundezas, de volta à luz do sol, somos lembrados da jornada que percorremos. A memória das catacumbas permanece viva em cada pedra e corredor. Estes túneis silenciosos, outrora um refúgio para os perseguidos, guardam histórias de coragem e fé. Agora são um testemunho do poder duradouro da fé, um santuário de devoção. As catacumbas do Vaticano são mais do que apenas túmulos. São um portal para o passado. São uma viagem no tempo, uma janela para eras passadas. Uma lembrança dos sacrifícios feitos por aqueles que vieram antes de nós, que ilumina nosso caminho. Desafiam-nos a refletir sobre as nossas próprias crenças, a nossa própria jornada espiritual. A nossa própria relação com a história e a fé é constantemente reavaliada. Os segredos das catacumbas podem permanecer indefinidos, mas continuam a nos intrigar. O seu verdadeiro valor
reside nas histórias que contam. Histórias de fé, perseverança e do espírito humano duradouro, que nunca se apaga. Histórias que continuam a ressoar, ecoando através dos tempos, muito depois de deixarmos a escuridão